da aula passada, né? Na verdade, a gente teorizou bastante ali, e na aula passada a gente também estava tentando acertar quais os conteúdos que vocês querem também revisar mais ou não. É um tempinho que a gente acaba perdendo, mas que é um ponto de ajuste bem bom, né? Principalmente quando a gente fala de intensivo. Foi água, foi água. Eu achei que era muito matando alguma coisa. Vamos fingir. Ah, se eu tivesse encontrado alguém. E aí a gente, né, vai acertando esse ponto aí. Então, vocês pediram bioquímica da célula. Eu trouxe uma lista, mas eu vou aprofundar um pouco mais também na bioquímica da célula. Tá? Quais as dúvidas que vocês tinham lá das questões? Eu lembro que a gente fez até a do gráfico, não foi? Foi até a 3. Tem alguma mais, assim, mais importante que você queria? Que a lista tá bem grandinha, né? Na verdade, a gente... Eu quero. Não era pretensão minha tentar fazer tudo em aula, mas aí sempre Sim. é bom exercitar. A resposta convergente, poderia explicar como a gente consegue identificar isso? Claro. Vou fazer um esqueminha agora aqui para vocês. A número 5 é o seguinte. A gente estava vendo a origem da vida, tá? É Maria Eduarda, né? Não, Maria Eduarda. A gente estava vendo a origem da vida e a evolução juntos, tá? E aí eu até estava falando para o pessoal. Origem da vida é um conteúdo que cai em vestibulares, né? Que tem gente aí que vai fazer vestibular, né, seu Luiz? As gurias também, não é católica, né? Não é católica, né? Mas a Carol vai. Então, às vezes, cai em vestibular. No Enem, a gente nunca viu. Né? Faz muito tempo que não cai a origem da vida no Enem. Mas é o que eu falei, tem um processo de modificação do Enem, eu tenho medo também de nunca falar e chegar lá na hora da prova e cair, porque às vezes tem um conteúdo de surpresa, né? Então a gente tem uma abordada ali também. Aí a questão número 5 fala o seguinte, então, é essa que foi do Enem, faz muito tempo que caiu isso aí, mas ela é de evolução também, não é nem origem da vida. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo nosso cérebro. Sabe que a imagem ela é formada real e invertida, o nosso cérebro inverte ela de novo e junta. E tem alguns animais que não fazem isso. Dentro da zoologia, por exemplo, a gente vê peixes, por exemplo, tem vários deles que tem um olho para cada lado e não junta a imagem. Ele vê dois campos diferentes, literalmente. Nosso cérebro tem não só... não aceitar. Só que eu vou botar na boca depois que eu falar. Obrigada. Não, obrigada. Eu minha balão. Ela tá pronta pra gente ali, né? Se é bom para estudar. É bom, né? Não, eu vou aceitar porque depois eu sento. Eu chego lá na pizzaria, me sento, eu disse pro meu marido. Aí depois eu já saio daqui e vou pra lá. Eu vou. Isso tem pizzaria lá. Tem lugar, né? Não, a gente não tem. Aí é delivery. Onde é que busca? Ali atrás do vídeo. Motoboy entrega aqui. Mas tem motoboy também. E às vezes sou eu. Então provavelmente seja eu hoje. Foi aqui uma moto para cachorro louco. Eu sou mais louca. Quando moto, tu vai de carro. Eu vou de carro? Não tem moto, não. Não é ainda. Tá, gente, voltando à função do olho. Então, a gente converte a imagem, né, como eu estava falando para vocês. Mas, em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta em processos finais utilizando células especializadas. Na verdade, a gente enxerga por quantidade de luz, né? Tanto que no escuro a gente enxerga praticamente preto e branco. Né? Moluscos, que são cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. O que ele está te dizendo aqui? Que eles não têm um ancestral em comum. Se a gente for classificar, depois vocês vão ver dentro da zoologia, que a gente também vai revisar. Quando a gente vai classificar os animais, a gente classifica entre, primeiro, invertebrados e vertebrados. E dentro dos invertebrados, a gente vê poríferos, quinidários, moluscos, a gente vê, né, plateuminto, nematelminto, molusco, anelídeo. Então, a gente tem vários equinodermos também, né? Vai entrar vários, os artrópodes, vários animais dentro dos invertebrados que não têm coluna vertebral
E dentro deles a gente tem o grupo de todos os moluscos, né? E os cefalópodes, que são os moluscos que têm cabeça desenvolvida, pés na cabeça. Esse nome céfalo lembra cabeça, e podos, pés, pernas na cabeça. Que é o que a gente vê do polvo na Lua. E, gente, isso é uma formação de imagem bem diferente, porque, olha só, depois a gente vem para vários elos evolutivos. Depois de moluscos, a gente vê ainda os anelídeos, os equinodermos, que são invertebrados, e os equinodermos são os mais próximos dos cordados. Por quê? Porque eles são deuterostomados. A gente vai ver isso dentro da zoologia depois, que todos os outros são protostomados. Protos, primeiro, estoma a boca, formam primeiro a boca. E os equinodermos formam primeiro o ânus da cavidade do blastóporo, do desenvolvimento embrionário, para depois formar a boca, assim como nós. Então, quando a gente estuda os cordados, aí sim a gente vê peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, aí a gente vem como mamífero, que é um dos grupos também mais derivados na cadeia evolutiva dos cordados, porque a gente tem sistemas bem desenvolvidos, sistema circulatório completo, etc. E a gente tem características evolutivas acumuladas. Está longe. Se vocês forem olhar no cladograma, o molusco está lá na frente e nós estamos lá atrás. Então, a gente diz que a gente não tem um ancestral em comum. Mas, aí o que a gente tem? A função do olho. Porque a função do olho, tanto no polvo quanto, inclusive, vários animais ali, dos invertebrados, capturam sensores de luz, mas somente enxergam luz, não enxergam imagem. O polvo consegue formar. Por isso que a gente diz que ele é um passo à frente dentro daquele grupo ali. A função é a mesma, formar imagem. Aí a gente tem, então, lembra que a gente falou de órgãos homólogos e análogos? Homólogos, homo, mesma origem embrionária. Homo quer dizer igual, mesma origem embrionária. Um ancestral em comum, derivando para diferentes tipos de ambiente. Lembra que a gente comparou a nadadeira de um golfinho, a mão de um ser humano, a asa de uma ave e de um morcego, e a pata de um cavalo. Todos eles têm os mesmos ossos, significa que a gente tem um grau de parentesco muito forte, mas cada um adaptado. A nossa mão para pegar objetos, a do cavalo para correr, inclusive ele é ungulado, ele une as falanges, né, como uma única unha, a gente diz, por isso ungulado, nas asas para o ambiente aéreo. Então, mesma origem embrionária, diferentes tipos de ambientes. Nisso, gente, ó, vou fazer um esqueminha aqui. Divergente e convergente. Olha só. Divergente, mesmo ancestral, um ancestral comum, e diferentes tipos de ambiente. Então, aqui seria o ancestral. E aqui o ambiente do ar, da água, da terra, principalmente aí do cavalo, corrida, mas a gente tem também na terra o ser humano para apanhar objetos. Isso seria órgãos homólogos. Eles são homólogos, mas divergem para diferentes tipos de ambiente. Tá? Então, esses aqui seriam homólogos. Convergente, ao contrário. E você estuda isso dentro das lentes na física, né? Lente divergente e lente convergente. Então, olha só. No convergente, a gente tem diferentes origens embrionárias e elas vão divergir para o mesmo tipo de ambiente. Então, esse aqui seria o ambiente, que é diferente, é igual, né? O mesmo tipo de ambiente. E aqui, diferentes origens embrionárias. Então, aqui a gente tem vários grupos de ancestrais. Não é incomum. Aí vem a questão dos órgãos análogos. Lembra que eu falei para vocês que ana na biologia quer dizer diferença ou separação? Então, os órgãos análogos têm diferente origem embrionária, mas eles se unem para o mesmo tipo de meio. Lembra que nesse exemplo eu usei a asa de um inseto, que é um invertebrado, não tem ossos,
comparado à asa de uma ave, que tem ossos, né? Então, se a gente olhar o formato da asa, o que acontece? É igual, né? É igual, se a gente olhar o formato da asa, é igual. E a função é a mesma, que é voar. Então, é o mesmo tipo de ambiente, é a mesma função, melhor dizendo também, né? A mesma função, mas diferentes origens embrionárias. Aqui é um exemplo aplicado no olho também de um outro grupo taxonômico, que é bem distante do nosso, mas que se uniu para a mesma função, que é enxergar. Interessante isso, né? A gente também vai chamar o divergente de irradiação adaptativa. Eles irradiam para diferentes tipos de ambientes. E aí vem aquela teoria sobre a origem do homem. Onde que o homem surgiu? Os primeiros hominídeos nossos. Homo erectus, Homo habilis, lembra todos aqueles outros? O Australopithecus, que é o primeiro, né? Ele surgiu na África. A Lucy era um dos exemplares, né, que a gente tinha no museu, que era riquíssimo, né? Que pegou fogo lá e era o único ancestral que a gente tinha preservado ainda de um ser humano mais antigo. Então, gente, aí vem a questão, eu acho, não me lembro, eu acho, não lembro se a Lucy queimou. Até vou pesquisar isso, não me lembro, mas eu acho que queimou. A gente tem exatamente isso, gente. O homem surgiu com pele negra. Por quê? Porque a África, ela é um ambiente de sol a pico e a melanina, ela protege o DNA da mutação. No momento em que ele foi evoluindo, eu posso trazer um livro depois que eu tenho lá em casa para mostrar para vocês. Eu tenho Origem das Espécies, do Darwin, né, que é a Bíblia da Biologia, né, porque foi o cara que melhor explicou o processo evolutivo. E eu tenho lá o Sapiens, que é um livro bem acessível, você já deve ter visto, é um best-seller, tudo que é livraria tem o Sapiens nas primeiras prateleiras, do Yuval Harari, que é um historiador. Leu? É muito bom, né? E a linguagem dele é bem acessível, ele vem das espécies, eu esperei me formar para ler. E eu tenho ideia, eu queria ler, e os meus colegas diziam, não espero te formar, porque não vai entender nada. Ele é uma linguagem bem ruim, assim, de entender. Mas tem gente que consegue, sabe? Tem que ter calma, tem muito termo técnico. Mas o Yuval Harari vai falar exatamente sobre isso. Então, a gente surgiu com a pele negra. Quando a gente começa a conquistar diferentes tipos de continentes, aí a gente precisa desenvolver pela nossa inteligência, barco, avião, etc., para se dissipar, a gente começa a derivar a cor da pele. Porque aí a gente sai daquela região de clima tropical e vai para regiões mais distantes, onde o sol não é tão a pico. E aí, como a gente já tem essas diferenças pela reprodução sexuada, ou seja, o nosso conjunto genético é bem diversificado, a gente conseguiu se adaptar para esses outros ambientes onde o sol não é tão a pico, com a pele mais clara. Então, a gente tem essas variações da cor da pele humana também, né, exemplificando isso. Então, a comparação dos olhos mencionadas representa que tipo de evolução? Aleatória. Existe, tá? Esse tipo de evolução aleatória. Na verdade, nem existe. A gente vai dizer assim, ao acaso surgem as mutações. Aí sim, se a gente for levar em conta a mutação, seria uma evolução aleatória. Câncer, aí vem lembra que eu falei para você? Não sei se a gente chegou a comentar na aula passada. Evoluir no português quer dizer uma coisa boa. Né? O ser humano evoluiu com seu autoconhecimento durante a pandemia. Né? Que legal, bonito, né? Maravilhoso. Se vocês botarem isso para Ana, perfeito, tá? Vai ver que a linguagem de vocês está muito legal. Se eu falar dentro da biologia, evolução não quer dizer só coisas boas. Câncer é uma mutação e ocorre ao acaso. E não é bom, não permite a nossa sobrevivência, mas é um processo evolutivo também que acontece. Tá? Quando a gente fala da letra B, homóloga, aí a gente não está falando de homólogo, inclusive a gente está falando de análogos, né? São diferentes origens embrionárias e têm o mesmo tipo de ambiente. Então também já está completamente oposto da minha resposta. Divergente. Divergente seria quando tem um ancestral em comum. Eu estou falando de um invertebrado comparado com um vertebrado, que é o olho humano. Então está muito longe. Também seria o oposto da minha resposta. Progressiva seria o processo evolutivo gradual
Isso, inclusive, Darwin diz que é um absurdo, né? Lamarck acreditava que de uma girafa longa o pescoço, a outra já nascia com o pescoço mais longo, e assim sucessivamente. E sim, a letra E, que então seria convergente. Aí sim, eles surgem de ancestrais diferentes, grupos de ancestrais diferentes, mas evoluem com o mesmo tipo de ambiente. A mesma pressão de seleção natural, que é o que Darwin falou, né? O ambiente seleciona os indivíduos. Tem mais alguma que vocês querem fazer? Essas evoluções aqui a gente vai chegar a estudar ou são coisas que a gente precisa em casa? Vocês querem dar uma olhadinha em evolução? Evolução, tem várias essas coisas assim. Podemos falar, vamos falar do tipo de evolução. 16, Na verdade, ali é especiação. Hã? Às 16, 18 e 19. A 16, então é especiação, eu acho. É, Vamos falar de especiação. A gente falou só de evolução ali. Repente marinha, meu Deus, essa deve ser. Mano, parece um pouco. O polvo é o É a polvo mais mimético. fácil que tem. Mas é um É bem legal, também. é o polvo É a mais mimético. fácil que tem. É bem legal, depois tenta fazer algo. Se tiver problema, depois você me diz. Na 16, deixa eu ver só. Tá, vamos fazer. Acho que eu vou ler a questão, depois a gente vai para o quadro e passa um esqueminha. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes do senso comum. Aquilo que a gente acabou de falar, inclusive, né? Olha, dei spoiler, eu nem lembrava que estava essa questão aqui. Ah, tá, eu entendi por que não pode ser outra pessoa. Não tem a ver com, tipo, melhorias de processos e nem especificação formada. Porque eu acabei de te responder, então. Sim, Tinha Mas foi, vamos ler. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Gente, aí vem uma questão também. Eu não posso dizer que um ser vivo é mais evoluído do que outro, tá? Porque se todos eles existem até hoje, desde a origem da vida, eles estão no ápice do seu processo evolutivo. Só que cada um no seu grupo taxonômico. E aí vem uma questão interessante. Se eu for comparar uma bactéria com um ser humano, a bactéria ela é unicelular, ela é muito simples, ela não tem nem as organelas que uma célula humana tem, uma célula animal tem, só tem ribossomo. E ela está no ápice da evolução, inclusive a evolução mais rápida do que o processo da evolução do ser humano. Por quê? Porque de uma bactéria, em 30 minutos eu posso ter 1000. Então, a gente tem várias gerações e aonde podem ocorrer os processos que geram a variabilidade genética, mutação, permutação, entrada e saída de indivíduos, no caso da bactéria não, mas né, é um dos casos que também gera variabilidade genética, reprodução sexuada, por mais que a gente lembre que ela faça essa paridade, se divide em duas, elas também fazem conjugação, transdução, que gera variabilidade genética. Elas trocam plasmídio, né? É o plasmídio, que é aquele DNA circular. Então, gente, ela também está, assim, ela evolui muito mais rápido do que o ser humano. Então, vem essa questão, né, da gente falar erroneamente, que aí vem o egocentrismo, né? Nós somos o centro do universo. E não é bem assim que funciona. Então, para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por letra A, modificação das características. Isso é evolução. É se adaptar às diferentes condições. A pandemia da Covid-19 foi um processo de seleção natural. A D aí não deixam de estarem certas, mas não é só Nem isso, sempre, né? Nem veja sempre bem. é bom, né? A letra D fala em melhoria de processos e estruturas. Nem sempre é uma melhoria, às vezes dá para trás. Sim. E aí, inclusive, o que Lamarck dizia, que os órgãos que a gente usa muito hipertrofiam, os órgãos que a gente usa menos atrofiam. Lembra que eu falei para vocês que a gente está constantemente sendo estimulado visualmente? Se fosse por isso, a gente teria super olhos. Qual o problema que a gente está tendo? O contrário disso, a gente está tendo cada vez mais cedo crianças usando óculos, né? E a letra E fala em especialização para uma determinada finalidade. Nem sempre vai ser para uma finalidade, é sempre o que vai permitir melhor sobrevivência daquele ser vivo. Tá? Então, não é só uma finalidade, é permitir que ele sobreviva. Então, por isso seria a letra A, modificação de características, tá? Baseada no que tu já tem de diferença no teu material genético, mas que vai permitir que sobreviva melhor. Eu vi esse exemplo que eu dei. A pandemia da Covid-19 foi ou não foi um processo de seleção natural? Quando surgiu, um monte de gente morreu
porque era sensível à doença. E a gente, claro, a gente tem mecanismos artificiais de burlar a seleção natural. Porque uma pessoa que tem um infarto do miocárdio, eu vou lá e faço, às vezes, uma cirurgia, alguma coisa, eu dou um suporte para aquela pessoa sobreviver. Tratamento de câncer, que eliminaria as pessoas também da população. A gente hoje já tem cura de várias pessoas com esse processo. Então, a gente tem remédio, gente, que uma infecção bacteriana antigamente matava, e o Paulo descreve isso também, matava. Hoje a gente não morre mais por um dente do siso apodrecido dentro da gengiva, por exemplo, né? Que é o que matava antes, por isso que o dente do siso está tendendo a desaparecer da população, porque ele não permitiria a nossa sobrevivência. Então, né, a gente tem todos esses processos como uma ordem evolutiva. Qual seria a outra? A 18. A 18. Eu também falo sobre a questão de ficar, tipo, por exemplo, teve várias doenças, e aí tu sempre usa o mesmo antibiótico. Chega um momento que ele não vai fazer mais efeito, porque o corpo já consegue não receber o efeito daquele remédio. Isso, gente, é um tipo de seleção natural que a gente chama de direcional. Ela é artificial, não é natural, ela é uma seleção artificial, mas a gente chama de seleção natural também. E ela é direcional, porque eu vou eliminar só as bactérias sensíveis. E aí vem essa questão, como é que é o antibiótico? Eu tomei a primeira dose do antibiótico, e que é importante, inclusive, a gente tomar sempre no mesmo horário, certinho, tudo bonitinho. Tomei a primeira dose do antibiótico, já tem uma dosagem que vai para a minha corrente sanguínea e que mata as bactérias sensíveis a essa pequena quantidade de antibiótico. Só que algumas já morrem, então elas são sensíveis. O que acontece? Da Covid-19, que eu estava dando esse exemplo também, né? Teve gente que dormiu um do lado do outro, casais, onde uma pessoa adoeceu e a outra não. E o vírus era super potencial para invadir o organismo. Eu peguei minha mãe, não. Então, a tua mãe tem alguma proteína, alguma coisa que bloqueia a entrada do vírus. Provavelmente, eles tentaram estudar tipo sanguíneo, mas acho que não estava relacionada não especificamente a tipo sanguíneo, mas algumas proteínas que as pessoas têm na superfície da célula. Interessantíssimo, né? As duas vezes que eu peguei, a primeira vez a minha mãe e meu pai pegaram, e tipo, a gente tinha um contato, minha mãe, apesar de máscara, mas eu descobri depois de um tempo, uns 3 dias, e minha mãe e meu pai fizeram um teste, depois não deu nada. E na segunda vez, o meu pai pegou, por causa que eu passei mal, eu desmaiei, e aí eu tava saindo do banho, aí meu pai teve Contato direto comigo. Mas às vezes nem no contato direto a pessoa. A minha mãe teve também. Só que ele veio o mecanismo artificial, porque a gente desenvolveu vacina. E hoje a maioria das pessoas que não teve, tomou vacina e não desenvolveu. No né? caso, quando a mãe teve, foi só ela. E ela foi fazer o teste só quando estava 3 dias gripada, né? Então acontece, né, gente? E aí tem essa questão do antibiótico. Quando eu tomo a primeira dose, eu elimino só essas bactérias que são sensíveis à primeira dose. Na segunda dose, por exemplo, se ele é de 6 em 6 horas, 12 em 12 horas, geralmente é o mais comum, né? Tomei 6 da manhã, vou tomar 6 da tarde. O que aconteceu ali? Quando eu tomo das 6 da tarde de novo, eu já começo a acumular dosagens de antibiótico na minha corrente sanguínea, porque eu ainda tenho resquício da primeira. E aí eu mato outra parte de bactérias que são sensíveis a essa dosagem mais duplicada, vamos dizer assim. Na terceira dose, mais um grupo de bactérias. Sabe o que acontece? Uma bactéria se divide em cerca de 30 minutos em 1000 de novo. Então, eu não dou conta de matar, porque ela vai estar se reproduzindo. Quem é que está se reproduzindo? As que são resistentes àquela dosagem acumulada ali até aquele tratamento. Esqueci de tomar uma dose, já corre o risco. Por quê? Porque eu vou dar um tempo. Vou dizer que eu tinha que ter tomado 6 da tarde, eu fui tomar só na outra das 6 da manhã de novo. Eu já dei um tempo maior para elas se reproduzirem mais. E daqui a pouco o meu antibiótico pode não dar conta de eliminar uma boa parte da população, porque ela já está em maior quantidade de novo. Toma 2, tipo, 2 tem que tomar um, toma 2. Tem gente que faz. Associados. Não, mas geralmente eu tenho um medicamento associado. Por exemplo, eu sou resistente a amoxicilina. Não, tipo assim, tem que tomar um comprimido. Daí, em vez de um, tem que tomar 2, porque tá muito mal. E é porque tu não achou. Geralmente o médico já vai te recomendar uma dosagem maior. Tem que cuidar, às vezes é tóxico. Tá? Sim. Mas geralmente É que precisa um aumentar. de 12, daí a pessoa louca vai lá e toma 2 de 12. Isso é perigoso para a resistência. Tu aumenta a quantidade de miligramas, mas ao mesmo tempo também pode ser. A tua imunidade vai lá embaixo. E outra, beber no meio. Perdi, é como se eu começasse do zero.
E também antibiótico só é indicado a partir de 12 horas, depois um comprimido entre outro, né? É. Você toma 8 horas. Sim, porque ele é muito estimulativo também, né? Então tem que cuidar, porque às vezes pode fazer mal pro fígado, pode ser tóxico, de fato tóxico. Então, gente, é o que a gente chama de seleção direcional ainda. Tô eliminando um extremo, as bactérias sensíveis e as que são mais resistentes são as que se multiplicam e prevalecem. Quando eu tomei a última dose do antibiótico, eu não eliminei 100% das bactérias. O que aconteceu? Eu eliminei uma boa parte da população delas e o meu corpo dá conta, por mecanismos de fagocitose e outros mecanismos, de eliminar o que sobrou de bactérias e reagir. Então, eu nunca vou eliminar 100%. Mas, se eu pulei alguma dose, aí eu já vou ter um número maior do que deveria restar no finalzinho do meu tratamento. E aí eu posso estar resistente já. Essas bactérias vão prevalecer, as sensíveis já foram eliminadas. Então, na próxima vez que eu tomar esse antibiótico, ele pode não funcionar. Tá? Então, é isso que acontece. Voltando lá para 18, a gente viajou, né? Mas é isso que é legal. Isso é exatamente, às vezes, o que as questões vão direcionar, tá? Em algumas raças de cães domésticos, não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies que a gente chama de especiação. Essa especiação não ocorre devido. Aí eu vou dar um subsídio agora para vocês responderem. O Antônio não entrou no online? Não, mas tá gravando a aula. Não tem que aceitar. Tem, mas não apareceu. Sim, mas a gente não apareceu. Eu não vi notificação ainda. Sabe que eu vi uma notícia que leu essa questão agora, de um cachorro bem pequenininho ter filho um cachorro bem grande. Um Golden com salsichinha. É. Não, pode acontecer. É que o problema é a anatomia, mas o gameta é compatível. Sim. Que aí é o que eu vou falar exatamente da questão de você. Ele nasce com patinhos, né? Ele cresce depois. Olha só. O que é uma espécie? Qual é o conceito principalmente do Ernest Mayr sobre espécies? Animais que têm a mesma morfologia, somos da mesma espécie, então a gente é muito parecida, a gente tem sistema circulatório igual, sistema digestório igual, claro, a gente muda um pouco na fisionomia, porque a gente faz reprodução sexuada, a gente tem características diferentes, às vezes uma doença que te adoece não me adoece, aquilo que a gente discutiu antes, mas o que define uma espécie? Entre homens e mulheres, entre o sexo masculino e feminino, a capacidade também de se reproduzir e gerar descendentes férteis, que é a compatibilidade dos gametas, tá? Por quê? Aí vem aquele exemplo. Então, vamos botar aqui o conceito de espécie. Mesma morfologia. E capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Aí vem um exemplo. O cruzamento do jumento com a égua gera o quê? A mula ou barcoto, que eles vão chamar, que é infértil. Então, o que acontece? Eles têm a mesma morfologia, eles têm compatibilidade anatômica, o órgão reprodutivo tem tamanhos compatíveis, né, se encaixam perfeitamente. O gameta consegue fecundar, o espermatozoide consegue fecundar o óvulo e desenvolve o indivíduo. Mas não basta isso para conceituar uma espécie. Por quê? Porque na maioria dos casos, gente, biologia não é uma ciência exata. Existem reportagens, artigos mostrando que algumas vezes a mula nasce fértil, mas ela não consegue gerar uma linhagem mais adiante. Os filhos dela já nascem inférteis de novo. Então, na maioria das vezes, ela já nasce sem a capacidade de desenvolver o ovário. Então, ela não consegue perpetuar aquela característica que misturou esses dois animais. Então, ela não é uma espécie. Morreu ali, acabou ali. Aquela geração não tem descendentes. Então, isso é um conceito de um híbrido. Ela mistura o material genético de uma espécie com a da outra. Mas ela não tem capacidade de se reproduzir. E aí entra dentro desses processos. Que nós temos dois tipos de especiação. A especiação
simpátrica e a especiação alopátrica. O que seria uma especiação simpátrica? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Sim quer dizer igual, tá? Ou mesmo. Pátria, local de origem. No mesmo lugar se origina um indivíduo com características diferentes que ainda consegue se reproduzir ali, só que ele, depois de um certo momento, ele não consegue mais cruzar com aqueles descendentes que estão ainda no mesmo ambiente. Na alopátrica, que é a mais comum, inclusive, de se encontrar nas questões, alo quer dizer diferente, pátria, origem. O que acontece ali? Não é origem, mas é ambiente onde vive, melhor dizendo, né? Ambiente onde tu vive, a tua pátria. E aí tem essa questão de... lembra que eu falei com vocês na aula passada sobre o Estreito de Bering, que unia, quando a gente tinha a Pangeia, lá a gente tinha um fluxo, inclusive, depois que começou a se separar, tinha um fluxo de animais fortemente entre aqui a nossa América toda e o continente africano, porque eles eram interligados pelo Estreito de Bering, como se fosse uma ponte. E aí vem uma singularidade muito legal entre a ema e o avestruz. A ema é encontrada aqui no Brasil e o avestruz somente lá. Então, só que se tu olhar para o animal, eles são iguais, só que a diferença é que um é mais alto que o outro, e principalmente, se eu pegar uma gameta de um e fecundar o outro, não gera um indivíduo, não tem capacidade de levar essa característica adiante. Então, isso é o que vai, quando eles não conseguem mais se reproduzir, é o que vai dizer que surgiu uma diferente espécie. A simpátrica aconteceu muito com moscas da fruta, tá? Se olhar, são umas mosquinhas bem pequenininhas, com asinhas assim meio brilhantezinha, são muito lindas, inclusive. O que aconteceu? Se dizia que tudo era a mesma coisa. Daqui a pouco começou um cara a perceber que umas mosquinhas não conseguiam fecundar com as outras. Então ele viu que elas viviam o mesmo tipo de fruta, que elas tinham a mesma morfologia, só que o que aconteceu? Elas tinham isolamento reprodutivo. Então eu consegui classificar o que era considerado uma espécie em duas espécies diferentes. Isso seria simpátrica, tá? Então, no mesmo ambiente. Alopátrica, ambientes diferentes. Principalmente, gente, o que a gente chama de surgimento de um isolamento geográfico, uma cordilheira de montanhas, separação dos continentes, né? E aí, daqui a pouco, quando eu pego um animal que ficou de um lado e outro do outro, eles não conseguem mais se reproduzir e fecundar. Eles podem até ter tido o mesmo ancestral em comum. A ema e o avestruz é um exemplo clássico disso. Mas eles não conseguem, hoje, são dois processos de seleção natural. Um, clima, relevo, tudo diferente aqui e lá na África. Então, faz com que selecione um perfil de indivíduos aqui e outro perfil de indivíduos lá. Daqui a pouco, quando junta, eles não fecundam mais. Que a gente chama de anagênese, que é quando surge uma característica diferente, e cladogênese, quando eu já separei as espécies. Tá? Vou até explicar essa 14 aqui também. Tá, só vou terminar 18, tá? Anagênese é quando surge diferença, alguma característica diferente, e a cladogênese, porque às vezes algum indivíduo tem uma peculiaridade, alguma coisa diferente, mas eles são da mesma espécie. Cladogênese é quando eu começo a juntar muitas características que já não permitem a reprodução. Então, aí eu já tenho espécies diferentes. Característica diferente. Vamos terminar 18, eu faço 14. Até que hora vai ser a aula? 45. 45? Tá, vamos fazer aqui. Mas igual a gente vai fazer as que vocês estão tendo dificuldade, fica essa outra para outra, tá? A 18, então, só lembra, essa especiação do cachorro, ela não ocorre porque, gente, se eu pegar um pitbull e uma cadelinha pincher, pitbull é um animal grande, forte, musculoso, e a pincher é bem pequenininha. A
Anatomicamente, o pênis do pitbull pode machucar a pincher. E ela não vai deixar ele copular com ela por nada, porque pincher é o cachorro mais bravo da face da terra, ela não é, né? É agressivo, tem pincher, eu tô emocionada. É agressivo ou não é? Deus bateu na porta ali e ela não vai se botar, né? E aí o que acontece? Ela vai se defender, por mais que o pitbull seja maior, mais forte, ela vai se defender. Ela vai afugentar ele. E aí vem essa questão. Anatomicamente não, mas se eu pegar o espermatozoide dele em laboratório, fazer uma fertilização in vitro no óvulo dela, eu consigo desenvolver um animal, inclusive com peculiaridades. Ele vai ser forte e agressivo. Então, não é uma mistura legal, né? Mas seria essa capacidade, que ainda não. Então, o que a gente diz dos cães, das raças? Eles são subespécies. Eles têm características diferenciadas na morfologia, no tamanho, etc. Mas ainda são a mesma espécie. Se fosse um pug pequenininho, com um pincher. Também. A gente tem raças diferentes, mas eles ainda, às vezes, até anatomicamente conseguem reproduzir. Já vira-lata. Gera vira-lata. Pega com todo mundo. Gera vira-lata, é isso aí. Mas é a mesma questão que mostra ali, ó. Naturalmente, eles ainda conseguem se reproduzir sendo de raças diferentes. Mas às vezes não. Como falei, tamanho, às vezes, né, não permite isso. A 18, né? A 18 não, a 14. Tá, então a resposta é a E. É a E. Que ainda existe manutenção do fluxo genético. Eu ainda passo a minha característica genética adiante. Tá? Não seria uma nova espécie? Não. Não, porque aí tem, principalmente ali, ó, do Maia, tem essa capacidade de gerar descendentes férteis. Então, se eu consigo fazer com que eles se reproduzam e que esses animais, ao nascerem, sejam férteis, eles são da mesma espécie. Tá? Ele é o mais forte, é a capacidade reprodutiva, o conceito da espécie. A 14, a do polvo. O polvo mimético, rapidão, apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Então, ali, ó, o linguado, 1 e o 2, se eu não me engano, né? 3 e 4, peixe-leão e a serpente marinha no 5 e no 6. É um nome muito parecido. Lembra que eu falei da coral, falsa coral? Se parecer com a coral verdadeira. Sim. Faz com que ela sobreviva mais. Esses animais que ele está mimetizando são predadores do ambiente. Então, provavelmente, o polvo que seria predado não vai ser porque ele engana os animais como se fosse. Vocês sabem que o instinto do gato de eriçar os pelos quando ele está assustado é para ele parecer maior? Interessante isso, né? Porque é para assustar o predador. Então, ele está no instinto dele. Não vai parecer. Tem uns que parecem um leãozinho, né? Sim. Mas de longe, talvez ele engane. De perto, não. Não funciona tão bem, né? Mas engana. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, letra E, sobrevivem às pressões seletivas com esse comportamento. Tá. Sobrevive mais, se reproduz mais. Sempre é o sucesso evolutivo. Tá? Fechou? Então tá, beijinhos. Na aula que vem a gente faz a outra, então já trago uma